Na minha casa toda hora é hora. A gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse flerte você mostra nas venhas de Eu sei que fora. tá uma delícia Nosso esse amor fundo não musical, demora. minha gente, mas eu vou pedir a Douglas para retirar a música. No intervalinho a gente volta a tocar, tá certo? Para dar as boas-vindas a todos vocês, queridos educadores, professores, especialistas em matemática, professores multiplicadores que atuam com os anos finais do ensino fundamental, né, nono ano, nosso foco aqui desse encontro, dessa formação. Eu quero informar novamente que essa formação está sendo gravada, porque a gente vai disponibilizar posteriormente no nosso portal, para que outros professores, né, possam ter acesso, possam assistir. E o tema, né, foco desse nosso encontro, nessa formação em uma modalidade remota, é trabalhar com vocês, queridos, com sequências didáticas voltadas para o SAEB, com um olhar para a contribuição da matemática para o futuro, né, com um olhar para a contribuição dessa plataforma, dos nossos recursos pedagógicos digitais, voltados para o fundamental anos finais. E nono ano é o foco, né, desse nosso encontro. Desde ontem estamos realizando esses encontros, cada professor, né, se inscreveu antecipadamente, identificou o turno que era possível que participasse, e esse é o nosso último momento, nessa manhã, né, do dia 17 de junho. Então, eu vou pedir para a Douglas, que está aqui me auxiliando com a projeção, passar mais um slide para que a gente possa contar um pouquinho, né, de quem somos. Vocês veem aí rostos diversos, né, com habilidades e feições várias, e esses somos nós, né? Somos o Instituto Paramitas, vocês veem, né, parte aí da nossa equipe, da gestão local, né, quem executa o projeto Matemática para o Futuro, tanto em Sergipe, quanto em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, e também os rostinhos da nossa equipe de formadores. Então, todos que estão aqui, né, com as câmeras abertas nesse momento, se dedicaram, buscaram desenvolver esse processo formativo e trazer, assim, com todo o compromisso, com todo o empenho para cada um de vocês, professores queridos que foram convidados para essa manhã conosco. Nós atuamos com o projeto Matemática para o Futuro, com focos que envolvem o pilar, né, desse projeto, inclusive estamos em um deles, que é esse processo de formações, tanto formações presenciais quanto remotas, o instrumentalizar dos professores para que possam fazer uso desse recurso da forma mais significativa, da forma mais plausível possível, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos dentro do projeto. E também esse acompanhamento muito de perto das escolas, seja em momentos presenciais, seja em momentos remotos, que tem se intensificado a partir do trabalho dos nossos multiplicadores, também, né, faz parte também das nossas ações, do nosso cuidado junto ao projeto, junto às escolas públicas, né, junto às ações que vocês realizam muito bem, né, sendo sempre apoiados e auxiliados pela nossa equipe. Então, somos esse grupo aí chamado Estudo Paramitas, tocando matemática para o futuro. E para me apresentar para vocês, eu vou falar, né, rapidamente quais as minhas responsabilidades, né, dentro do projeto. Eu atuo como analista de projetos do Matemática para o Futuro, né, atuo com o Instituto Paramitas. Sou pedagoga, também mestre em ensino de História, e faço esse olhar para a gestão do projeto, né, uma gestão como um todo, uma gestão das pessoas, um diálogo com as redes de ensino. E eu passo a palavra rapidamente para as minhas colegas que também vão compartilhar, o ministrar dessa manhã com vocês, queridos, professora Amanda, e demais, a palavra é com vocês. Bom dia, gente. Eu me chamo Amanda. Eu trabalho com o pessoal do Instituto Paramitas, sou auxiliar de projetos aqui em Vitória de Santo Antão. Trabalho com a equipe de gestão também, nas formações, e tenho formação na área de matemática, sou licenciada e mestre em educação matemática, e acredito que nós vamos ter uma manhã muito produtiva. Foi uma formação pensada com muito carinho para vocês, professores de matemática, e para nossos alunos do nono ano. Bom dia, gente. Eu sou Carol, sou formadora aqui do projeto Matemática para o Futuro desde janeiro desse ano. Sou professora de inglês por formação e eu desejo que essa formação hoje seja incrível, que tenham várias compartilhamentos de experiências. Bom dia, me chamo Ive, sou pedagoga e formadora do Instituto Paramitas. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã e eu quero desejar uma boa formação a todos. Oi, bom dia. Com barulhinho de chuva ao fundo, eu desejo que essa formação seja rica em aprendizagens. Eu sou Suiane, sou formadora do Instituto Paramitas desde 2018 e vamos nessa, vamos fazer uma manhã gostosa nesse friozinho para começar bem o dia.
Vamos nessa, meninas. Muito bom. Passando então para os nossos objetivos, né? O que é que nós pretendemos realizar nessa manhã com vocês? Inspirá-los, queridos professores, especialistas em matemática, que estão atuando com o 9º ano, e os nossos multiplicadores também que atuam com os anos finais, né? Aí nas suas escolas, em cada uma das escolas de vocês. Olhando para a plataforma Matemática para o Futuro, pensando nesse recurso que é tão estratégico, que é prático, que traz dinamicidade, que traz possibilidades para a sala de aula, nessa perspectiva de olhar, inclusive, para uma preparação, né, mais eficaz dos nossos alunos, voltada, sim, para as avaliações externas, voltadas para o SAEB. Então, aqui, a gente, né, pretende aqui trazer possibilidades, trazer sequência, otimizar, enriquecer ainda mais, né, esse processo de ensino-aprendizagem da matemática. Então, esse é o nosso objetivo macro, e com certeza nós vamos alcançar a partir desses nossos combinados que vamos fazer agora, né, dos itens que nós preparamos para que a gente consiga realizar um excelente momento. Como eu já frisei, né, essa gravação vai ficar disponível posteriormente para outros professores, para vocês mesmos, se quiserem assistir, retomar as orientações que foram dadas aqui. Nesse momento, a gente tem tanto a câmera quanto o microfone de vocês, professores, eles estão fechados, mas usando o levantar a mãozinha, né, aqui em um dos recursos do Meet, a gente pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, e a gente quer muito que vocês possam fazer isso, possam trazer, né, esse movimento mesmo de interação, de fala, porque é isso que deixa vivo esse encontro, e principalmente, usem muito o chat. Vocês vão observar que em diversos momentos, né, que as minhas colegas vão estar conduzindo, elas vão solicitar que essa participação no chat seja intensa, né, seja significativa, para que faça sentido cada um dos momentos que a gente desenhou, construiu, né, e vai efetivar aqui com vocês. Outro pedido que a gente faz, podem fazer os prints, né, as fotinhas, os registros desse encontro, podem postar nas redes sociais de vocês, marcar o Instituto Paramitas, né, nosso Instagram é o @instiparamitas, porque a gente reposta, passa para a Fundação Telefônica Vivo, passa para o Futuro, né, divulga aí nas nossas redes sociais também, e valoriza a participação nesse movimento tão intenso de capacitação, de disponibilização de vocês para estarem nesta manhã chuvosa, como muito bem disse Suiane, né, aqui, juntos conosco, né, para nos prepararmos, olharmos melhor para o recurso e aprendermos e trocarmos juntos nessas próximas 2 horas, né? Então, das 9, né, até ali às 11 horas, é a nossa previsão de realizar esse encontro com vocês, tendo um intervalinho de 10 minutos, e teremos também, lógico, para marcar a presença de cada um de vocês, uma lista, que vai ser disponibilizada somente no encontro. Então, é muito importante que todos vocês que estão aqui se atentem, né, ao momento que nós dispararmos o link com forms muito simples de ser preenchido, que é a nossa lista de presença, e façam esse preenchimento, né, e registrem a presença de vocês. Essa é a única forma da gente saber que realmente vocês estiveram nesse momento síncrono e que essas horas vão computar, né, e somando para a nossa jornada formativa, e vocês poderem receber aquele certificado gordo com as várias horas de ações que a gente realizou durante esse ano de 2025. Então, não deixem de assinar, por favor, a lista de presença. Partindo para a nossa agenda, para a gente seguir para as partes de conteúdo, encaminhando aí já, né, as nossas orientações e acolhimento. Vamos já assistir um vídeo para abrir essa manhã de forma muito significativa. Teremos nossas colegas trazendo, né, um olhar aí sobre o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, também quais são esses objetivos, impactos, né, dessa avaliação externa. A gente vai trabalhar, queridos, com uma sequência didática em específico, mas desenvolvemos outra. Então, todo o processo dessa formação, ele vai seguir uma sequência. Então, aulas simuladas vão ser realizadas, onde vocês participam ali no papel de aluno, depois voltam para o papel do professor. A ideia é que a gente consiga simular e fazer a sequência acontecer, mesmo no desafio do remoto aqui. A gente vai entender um pouco sobre a construção dessa sequência, trazendo recursos, referências, materiais que foram utilizados. A gente vai navegar um pouco na plataforma também, né? A gente vai trazer um pouco desse olhar do perfil do professor, que é sempre tão importante a gente estar revisando, como criar as aulas, atribuir os conteúdos para os professores, como olhar resultados e análises que ajudam na avaliação do professor em relação àqueles conteúdos que foram realizados pelos alunos lá na plataforma. E vamos retomar a nossa jornada formativa, passando então presença, alguns links importantes para que a gente possa finalizar e concluir o nosso encontro. Vou pedir agora a Douglas que libere um vídeo lindo para que a gente possa fazer essa introdução tão carregada de significados com as falas dos nossos alunos. Por favor, Douglas. Quando a gente pensa no ensino da matemática, no nosso país, isso é um desafio. Quando você traz a tecnologia para essa geração que é tecnológica,
É um encontro de asas. Aí é bom que a gente aprende mais matemática. Quando eu tenho uma formação de melhoria no meu processo de ensino, oportunizando a esse professor novos meios e novas formas do fazer e ensinar, e, consequentemente, eu estou possibilitando que estudantes, por meio de tecnologia, eles consigam desenvolver habilidades e competências e ter um aprendizado melhor em relação à matemática. Sim, é uma forma de aprendizado que ajuda bastante nós estudantes ao nosso dia a dia e principalmente aqueles estudantes que têm uma certa dificuldade em aprender matemática. A primeiro momento a gente percebe que os alunos encaram a matemática como um conteúdo muito difícil deles assimilarem. E a tecnologia, eles acabam utilizando ela em casa principalmente para entretenimento, para diversão mesmo deles. E aí o projeto trouxe um novo sentido para esses dois usos. O impacto aqui na nossa escola é bastante significativo em relação ao comportamento na atividade. E a gente percebe que a aprendizagem ela fica cada vez mais consolidada. Um recurso como esse é inovador, né, que oferece assim, as atividades gamificadas de forma individual para cada estudante. Então, assim, eles estão muito motivados e aprendendo matemática que faz sentido na vida deles. Então, deu um empoderamento para eles na matemática, uma segurança, uma luz necessária nesse momento. É muito legal, porque dá para aprender mais coisas. Você pode fazer vários tipos de conta, tem muitas fases. É tipo um joguinho na plataforma que ensina os alunos. E a gente ouve isso através dos relatos, tanto dos alunos com deficiência como dos pais. Eles se sentem parte da educação e a aprendizagem acontece. Então, na perspectiva do transformar, a gente precisa cada vez mais inovar para ter esses meninos e meninas presentes na escola e, sobretudo, aprendendo. Esse envolvimento da Fundação Telefônica Vivo como uma forma pioneira de entender que a tecnologia, que a cybercultura é uma realidade. Estamos no caminho certo e oferecendo aquilo que realmente é necessário, essencial, para termos uma futura geração bem preparada no nosso país. Muito lindo. E que os nossos alunos de Sergipe, representados por Indiaroba, de Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, e também de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, onde o projeto Matemática para o Futuro também acontece, possam nos inspirar nessa manhã, né, e pensar e refletir sobre a importância de incluir as tecnologias no nosso dia a dia, na nossa sala de aula. E eu passo a palavra, então, para a Amanda, que vai seguir na condução, na administração dessa formação. Por favor, Amanda. Depois de trazer esse vídeo lindo, nós vamos aqui tocando o conteúdo da nossa sequência didática para esse momento formativo remoto, e um dos tópicos importantes aqui do nosso trabalho nessa manhã, vocês vão perceber que é o SAEB, né? O Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele trata realmente de avaliar as áreas de matemática, leitura e ciências, é uma avaliação organizada pelo INEP. Ela tem esse caráter um pouco quantitativo mesmo, né, para trazer dados quantitativos do desempenho dos estudantes a nível nacional, uma avaliação importante. Ela vai trazer alguns indícios de desigualdades educacionais, ela vai ajudar a orientar as decisões, vai orientar a definir metas, promover algumas melhorias onde é mais necessário. Então, ela traz informações importantes para que o Brasil, de forma geral, tenha um olhar nacional sobre um desempenho e onde mais precisa de decisões, metas, informações e investimento, podemos dizer assim, intervenções, né? A gente toma decisões e intervenções se baseando em dados, e essa avaliação é muito importante, ela vai nos fornecer dados e indícios da nossa realidade educacional nacional, né? Então, continuando com o nosso assunto hoje, para essa manhã, podemos seguir para o próximo, o 9, nós vamos trabalhar uma sequência didática, certo? Essa sequência didática, ela foi pensada para o público do 9º ano, certo? E vocês vão ver que ela vai ajudar muito na recomposição das aprendizagens, principalmente em matemática, quando os alunos chegam nessa
Nesse último ano do ensino fundamental, né, um ano de transição para o ensino médio, a gente percebe que existem muitas vezes lacunas em suas formações, a base, né, em matemática. Então, a nossa sequência didática ela vai trazer muito a ajuda e o olhar para o professor na parte de recomposição da aprendizagem em matemática, para esse público do 9º ano, e vocês podem adaptar de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com a escola, de acordo com o contexto de vocês, certo? Então, a gente vai simular aqui uma aula, né, com alunos do 9º ano, e nós vamos tocando aqui como professoras. Dando continuidade, ainda tratando da nossa sequência didática, certo? O pessoal vai colocar aqui no chat o link da nossa sequência didática. Dando continuidade para o próximo slide, nossa sequência didática, ela foi pensada e está também baseada com a BNCC, né, nosso documento curricular nacional obrigatório, com o descritor do SAEB, né, a matriz do SAEB, dessa avaliação nacional é importante ter esse olhar, e a matemática para o futuro. Então, nós vamos trazer aqui, basicamente, nessa manhã para vocês, o conteúdo com foco nesses 3 pilares. Né, olhando para a BNCC, para esse documento curricular, a gente vai trazer um olhar de reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes, conteúdo de semelhança para o 9º ano. Olhando para o SAEB, para o descritor do SAEB, a gente vai trazer esse descritor de identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. A nossa sequência didática, ela tem um conteúdo de classificação e semelhança de triângulos, certo? É essa que nós vamos trabalhar hoje. E nós vamos começar essa aula. Para começar essa aula, eu vou chamar aqui, passar a bola para minha colega, a professora Carol. Ela vai trazer a primeira aula sobre esse assunto novo. Bom dia, gente. Bom dia nessa manhã chuvosa, né? De Aracaju, Aracaju e região. Como a Amanda falou, a partir de agora vocês serão alunos, certo? Do 9º ano, de uma escola modelo, ok? Chamada Escola Pro Futuro. O nome da escola vai ser Pro Futuro. O nome já de estudo, já é uma escola modelo, certo? E eu vou fazer papel de professora, ok? E a partir de agora, como eu falei, todos vocês agora serão meus alunos, ok? Bom dia, turma, tudo bem? E aí, chegaram bem, conseguiram chegar não molhados, porque assim, eu tô toda ensopada aqui, tá vendo? O ônibus não deu conta dessa chuva aqui em Aracaju. Bom, hoje nós vamos começar mais um assunto novo, certo? Assunto para a prova. Nós vamos começar a conversar sobre semelhança e classificação de triângulos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos observar essa imagem, fazer algumas reflexões sobre ela. A primeira coisa que eu quero que vocês me digam é, de onde é essa imagem? Vocês já devem ter visto ela antes. De onde vocês a viram? Quem conhece? O que tem aí? É assunto da prova, gente. Vamos lá. De filme de múmia, exatamente. Então, essas pirâmides são as pirâmides do Egito. Mas elas têm um nome. Vocês sabem qual que é o nome delas? Quem olhar direitinho, quem tiver a visão supersônica, vai conseguir ver o nome embaixo da imagem. Vamos ver. Elas são as pirâmides de Gizé. Ok? E como vocês falaram, elas estão localizadas no Egito, certo? Agora, observem bastante essa imagem mais uma vez e me digam uma coisa, por que vocês acham que as pirâmides, elas têm esse formato triangular? Olhando assim de frente, a gente vê esse formato triangular. Por que elas têm esse formato? Por que será que eles pensaram assim, vamos construir uma pirâmide ao invés de um círculo, ao invés de um quadrado? Isso mesmo, por causa de 3 motivos, gente, ó. Sustentação, por causa da estabilidade estrutural que esse formato ele vai dar, a geometria da época e também por influência de símbolos religiosos. Afinal de contas, o Antigo Egito acreditava que tinha uma conexão muito grande entre a vida e a morte do faraó. Então, aí, vamos no contexto histórico agora, aí eles não colocavam apenas o corpo do faraó, como também todas as suas riquezas, certo? E a partir daí, eu pergunto, qual que é a relevância histórica dessas pirâmides para a gente hoje em dia? Qual que seria essa relevância?
Eu já vi aqui alguém falando, eu ouvi alguém falando sobre as sete maravilhas, e sim, as pirâmides são consideradas uma das sete maravilhas do mundo antigo. Também tem a questão do símbolo do povo e também da riqueza. Agora, vamos observar mais uma vez, hoje que a gente vai mais fazer é observar essa imagem, certo? Tem como a gente usar matemática aqui? A gente utilizar a matemática de alguma forma? Se sim, como é que a gente vai utilizar a matemática aqui? Medir a altura, a gente vê geometria. Exatamente. Se a gente vê assim de frente, a gente vai ver que forma geométrica. Os triângulos. E se a gente tivesse, ou se a gente tivesse num avião, o avião está passando por cima, vocês estão indo para algum lugar, passou por cima, vocês conseguem ver lá de cima. Vocês vão conseguir ver também o triângulo, gente? Ou vocês vão ver outras formas? Exatamente, outras formas, né? Boa, então assim, já vimos um pouquinho dessa parte, agora vamos para o próximo slide, porque tem uma imagem muito interessante para vocês. Vocês já viram as pirâmides em algum filme? Eu já vi, inclusive, recentemente, assim, tem mais ou menos um ano que eu assisti uma série chamada Cavaleiro da Lua. É uma série lá da Marvel, sabe? Vocês sabem que eu sou muito fã da Marvel. E lá fala sobre o Egito Antigo. Indico para vocês assistirem, tem no Disney Plus. Mas também temos esse filme aqui, ó. Que tipo de gênero vocês acham que esse filme é? Suspense, terror. Eu só digo a vocês uma coisa, esse filme passa quase toda a tarde, ele passava na sessão da tarde. Quem aqui assistia sabe o que eu estou falando. Nas férias, ó, uma semana sim, uma semana não. Ele sempre passava, né? Então, sim, esse filme, o gênero desse filme é suspense, algumas pessoas podem falar que é terror, mas vocês conhecem o nome desse filme? Quem falar o nome do filme, o primeiro nome do filme que surgir no chat, vai ganhar 5 minutos a mais no recreio. Muito bem, olha aí, um monte de gente ganhando 5 minutos a mais no recreio. Se chama A Múmia. E qual que é a relação desse filme com a primeira imagem que a gente viu? Qual que é essa relação? O local, ele explora a história do Egito, né? Isso acontece no mesmo espaço, inclusive as múmias são os faraós antigos, né? Esse filme é uma sequência, ele tem 3 filmes, se eu não me engano, certo? E aí, se vocês seguirem a sequência, vocês vão ver que eles vão explorar bastante essa questão da reencarnação, a antiga deusa do Egito e tudo mais, ok? Agora que a gente viu essa parte, vamos voltar um pouquinho lá para aquela imagem, certo? Além da gente observar essas belezas, vamos entender como é que a gente vai ver as estruturas dessas pirâmides, certo? Como vocês acham que foi calculada a primeira vez a altura delas? A primeira vez. Vocês acham que eles pegaram uma trena e botaram lá no ponto, como a gente costuma fazer em casa, sabe? Botar lá no ponto e descer? Então, por cordas com nós. Alguém falou sombra, e sim, foi pela sombra, certo? Os antigos, eles conseguiram calcular a altura pela projeção da sombra. Agora, se vocês fossem esses antigos, quais estratégias vocês utilizariam para calcular o tamanho dessas pirâmides? Homens, vamos colocar um em cima do outro, né? Tal qual, divertidamente. Vamos colocar um em cima do outro e colar. Eu acho que é uma boa ideia, inclusive. Certo? Uma fita gigante também. Isso, mas o ideal seria a estimativa com a sombra, porque era a única coisa, era a única ferramenta que a gente tinha para utilizar naquela época. Contar os blocos também seria uma boa ideia, mas imagine o tempo que a gente levaria fazendo isso, gente. E imagine. E vocês acreditam que essas pirâmides, elas são semelhantes? E como é que a gente consegue enxergar essa semelhança entre elas? Elas se parecem? Sim. Elas se parecem em estrutura, uma parece maior do que a outra, mas também pode ser uma posição da foto, não é isso? Então, o formato delas são parecidos. Exatamente. Turma, vocês são muito incríveis. A gente acabou de ter uma aula de matemática, cultura e história. Estou dizendo, vocês são uma turma modelo.
Certo? Agora, nós terminamos aqui a nossa aula de matemática. Por favor, se preparem para a nossa próxima aula de história, ok? E agora a gente volta para um pouco, voltamos para o papel de professores e ministrantes aqui, certo? Gente, a proposta dessa primeira aula, dentro da nossa sequência didática, é aproximar o aluno da matemática. E como é que a gente faz isso? Aqui nós utilizamos as pirâmides do Egito, nós utilizamos um contexto histórico para que eles possam entender que a matemática não caminha sozinha, né? Porque a gente cresceu e a gente foi, inclusive, socializado e educado de que a matemática era uma daquelas disciplinas que andava sozinha, só conversava com a química e com a física, porque eram da mesma, são exatas, né? Mas quando a gente começa a observar bem, quando a gente começa a observar o nosso mundo, a gente percebe que a matemática está relacionada também a outras disciplinas. Uma outra coisa que a gente fez é tentar conectar essa matemática também com as conexões com as emoções dos nossos alunos, né? A gente trouxe um filme, mas vocês podem também trazer outros exemplos. Tem filme, tem série, tem coisas que eles podem fazer em casa, tentar aproximar da realidade deles o máximo que vocês puderem, né? Porque, como eu costumo dizer nas formações, afinal de contas, ninguém conhece melhor o seu aluno do que você mesmo, certo? Então, esse primeiro momento é isso, tentar conectar o aluno, até para evitar que a gente ouça as perguntas do tipo, para que é que eu vou usar matemática? Eu estou aprendendo isso para quê? Por que que eu vou utilizar isso? E a gente está vivendo numa era em que a adolescência está meio que se revoltando mais ainda com a matemática, né? Que a ideia é quebrar esse preconceito que os alunos têm com a disciplina. Agora, eu vou chamar a minha colega Amanda para que ela possa dar continuidade à aula de vocês, certo? Vocês já tiveram aula de história, agora vocês vão trabalhar de novo com o segundo tempo de matemática. Pode ir lá, Amanda. Então, gente, após esse primeiro momento de contextualização que a professora Carol já realizou, nós vamos para a segunda aula, certo? Pensando que estamos trabalhando com a sequência, vamos agora para o segundo momento desse conteúdo novo, onde nós iremos trabalhar com a plataforma. Então, trabalhando com a plataforma, eu vou realizar aqui um acesso com o perfil de estudante, certo? E aí, a gente vai verificar os exercícios que tratam da nossa sequência didática, vamos pensar numa aula personalizada de um conteúdo específico que a professora Carol já deixou pronto para que esse aluno venha a resolver. Então, vamos ver o que foi que a professora Carol escolheu e separou para essa aula agora, na segunda aula sobre a sequência didática, utilizando a plataforma Matemática para o Futuro, onde a gente vai realizar um acesso como estudante. Então, no perfil de estudante, já está fazendo o acesso aqui, e a gente vai perceber que temos vários exercícios, né, aqui nos balões, e a professora deixou atribuída uma aulinha aqui personalizada. Então, como é que eu sei? Ela está aqui, ó, com essa indicação, essa linha preta, nessa faixa aqui acima do balão de exercícios. Então, essa é o indicativo de que, ó, esse estudante precisa realizar esses exercícios primeiro, que estão com essa indicação de aula personalizada, com esse balãozinho preto. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai trazer de conteúdo. Vamos completar as figuras de acordo com suas características. Na plataforma, trazendo o conteúdo dessa sequência didática, o estudante vai realizar a construção de uma figura. Então, o comando é assim: desenhe uma figura semelhante à mostrada, cujos lados tenham o dobro de suas medidas. Ora, ele me deu uma figura aqui, e ele quer que eu realize outra figura semelhante com o dobro de suas medidas. Então, vamos verificar cada medida. Então, aqui nesse lado da figura, eu tenho 2 tracinhos. Então, eu vou precisar, se eu tenho que construir uma figura que tem o dobro de suas medidas, eu vou precisar que esse lado tenha 4 tracinhos. Correto. Pensando aqui no outro lado, vai ocorrer a mesma. 1, 2, 3, 4. Aqui já tem 2 tracinhos, certo? 1, 2, então vai ser 4. 1, 2, 3, 4, correto. Aqui tem 2, então também tenho que pensar em calcular aqui 4, correto. Aqui também, e aqui também. Então, eu fiz uma ampliação da figura que foi dada, né? E não foi uma ampliação aleatória, né? É uma ampliação, a figura ampliada, mas numa proporção de ser o dobro de suas medidas. Agora, ele quer que eu realize, copiar uma figura, mas que tenha o triplo de seu tamanho. Então, vamos ver aqui, eu tenho 1,
2 tracinhos para esse lado. Então, se eu tenho 2 aqui e ela quer o triplo, eu tenho que construir 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Aqui eu tenho somente um tracinho, e ele quer que eu tenha o triplo da medida. Então, se eu tenho 1, né? 1 vezes 3 vai ser 3. 1, 2, 3. Correto. Aqui só tem um tracinho, eu vou ter que fazer 3. Aqui tem um tracinho, eu vou ter que fazer 3. Aqui tem 2, eu vou ter que fazer 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele tem 3, então vai ter que ser 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E a gente fecha a figura aqui e faz uma ampliação, uma figura semelhante à que foi dada. Aqui ele já me deu uma figura maior. Me deu essa figura maior e pede que eu copie uma figura que seja 1/4 do seu tamanho. Então, eu vou ter que reduzir, né, a 1/4, que se trata de dividir por 4. Então, esse lado aqui da figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. Então, se ela tem 8 tracinhos, eu vou trazer para cá 8 dividido por 4, 2. Então, vai ser só 2 tracinhos. Aqui tem 4 tracinhos, e como é 1/4, então vai ficar 1, né? 4 por 4 vai dar 1. Aqui também tem 4, estou vendo que vai ser só um tracinho. Aqui eu já estou vendo que tem 4, vai ser um tracinho. Aqui tem 4, vai ser um tracinho. E aqui já tem 8, né? Então vai ser 2 tracinhos. Eu fiz uma redução da figura que foi dada, uma figura semelhante à maior, né? E na proporção de 1/4 de suas medidas. Observe como a plataforma me ajuda, né, com esse quadriculado e essa possibilidade de interagir e de realizar a construção no ambiente virtual. Vamos passar para outra atividade aqui? Vamos! Agora já é Assinale diferente, a figura né? geométrica que tem as características escritas na tela. Ele está pedindo para marcar figuras que são semelhantes, né, que têm características. Então, a gente percebe aqui que temos 4 figuras, elas têm o mesmo número de lados, certo? A gente percebe que tem sim, apesar de ter o mesmo número de lados, né, essas figuras, elas são distintas, né? A gente percebe aqui que essa daqui, ó, ela é bem maior do que as outras, né? Ela tem um comprimento aqui bem maior. A largura, né, ela é mais larga. Essa daqui, ela já está mais alta, né? Percebe que está bem. Essa daqui, ela já está mais larga, né? Está mais larga. Então, a gente tem que procurar aqui figuras que se aproximem, né, de suas medidas, para que sejam semelhantes. Então, a gente pode perceber que essas duas aqui, elas são bem distintas das outras, né? São distintas entre si e também distintas das outras também. Então, as figuras que mais se aproximam em suas medidas, que se assemelham, são essas duas aqui, né? Figuras que realmente as medidas se aproximam mais de serem figuras semelhantes. Da mesma forma, essa outra questão vai trazer várias letras Fs, ó, tá vendo? A gente percebe aqui como essa está mais larga, como essa aqui já está bem esticada aqui para frente, a gente parece que o F está deformado, né? Esses 3 aqui são figuras que a gente percebe bem distintas das demais. E também não se aproximam nas medidas, não se assemelham. Então, a gente percebe que as figuras que mais se aproximam, as letras que são mais parecidas, são essas duas aqui. Isso já traz um olhar de você praticar o visual com figuras diferentes, né? São geralmente, usualmente, é apresentado para os estudantes aqueles polígonos tradicionais, e a gente pede para que ele indique, observando as medidas, né, o que é semelhante ou não. A plataforma ela já traz figuras bem diferentes, né, que não são usualmente apresentadas, e são polígonos, e são figuras que têm lados, né, então, isso é muito importante, ele compreender. Isso, muitas vezes, é trabalhado com os estudantes, e por uma questão dele estar habituado apenas com aquelas imagens típicas que é usualmente apresentado, quando ele vê apenas uma figura simples, fácil, mas por ser diferente do que é apresentado geralmente, ele aquilo já cria uma dificuldade, né? E ele sabe o conteúdo, só não está acostumado com aquelas figuras, né? Então, é importante essa variedade que a plataforma traz também. As que mais se aproximam são essas duas, né? Letras Fs que são semelhantes. Então, esse estudante, ele conseguiu estrelinha verde, conseguiu foguete, né? Ele está indo, ele cumpriu a missão, certo? Então, continuando aqui com a nossa atividade, eu vou permanecer, certo? Na plataforma e vou acessar agora como professora.
no perfil, estou saindo do perfil de estudante e entrando com o usuário de professora. Então, agora eu vou colocar aqui professora Amanda. Professora. E a senha padrão, 1, 2, 3, 4. Após essa atividade de realizar os exercícios na plataforma, né, eu quero avaliar, analisar como é que foi o desempenho da minha turma. Se todo mundo acertou bem que nem Davi. Então, quando a gente entra com o perfil de professor, vai aparecer as opções de atribuir, administrar e analisar. Eu quero ir especificamente para essa aba de analisar. Aqui ela me dá a possibilidade de analisar por estudante, né, o desempenho de cada estudante no perfil de estudante. Cada aluno meu vai estar aqui indicado o tempo de trabalho, as questões que ele acertou, as questões que ele errou. Por grupo, analisar a turma toda, e também baixar relatórios dessa turma. Então, eu posso baixar relatórios dessa turma para ter isso, um desempenho. Posso ver o desempenho da turma toda e também por estudante. Trazendo o desempenho da turma toda, eu vou verificar aqui o conteúdo que eu trabalhei. Então, a professora deixou pronto para esses estudantes uma aula personalizada de geometria no nível 6, certo? Nível 6. Então, é geometria 6, foi trabalhado. E aqui a gente percebe que está bem colorido, né? Os alunos estão trabalhando realmente, e a gente consegue perceber aqueles que já estão avançando, e aqueles que estão com dificuldade, e aqueles que ainda estão realizando o bloco de exercícios. Como é que a gente consegue perceber isso só visualmente olhando essa tela? Pelas cores, né? Temos uma legenda aqui em cima. Então, o cinza indica que o exercício não está realizado. O amarelo vai indicar que a missão está em andamento. Ele ainda está realizando aquele bloco de exercícios. Vermelho indica que esse estudante está com dificuldade naqueles exercícios, certo? O verde indica que ele está tendo um bom desempenho naqueles exercícios. E o azul indica que a gente pode subir o nível. Então, se é um aluno que está no nível 2, nível 3, a gente já pode subir o nível de questões para esse estudante quando aparece o azul. Tá bom? Observando aqui os meus estudantes, eu estou vendo que, quando eu coloco o mouse em cima, já aparece o nome do estudante. Isso me ajuda muito. Então, eu estou vendo que Davi, ele está indo bem nessas oficinas aqui, ó. Oficina sobre polígono, oficina sobre ângulo, oficina sobre essa parte de bissetriz. Davi está indo bem. Quando chega nessa oficina, na quinta oficina aqui, ó, eu já estou vendo que é um conteúdo que ele precisa de um reforço maior. Certo? E aqui ele ainda está trabalhando. Já esse aluno aqui, Daniela, ela está vermelha aqui nesse conteúdo específico. Então, isso já me dá um indício de que ela precisa de um reforço, de repente criar uma aula personalizada para ela, específica, sobre esse conteúdo aqui. Certo? E temos alguns alunos que estão em amarelo, que estão trabalhando. Então, se a gente fosse, após uma aula, após uma atividade de exercícios, após uma aula de revisão, de um trabalho, tal, a gente fosse realizar essas correções, corrigir cada atividade de cada aluno, e depois ter esse olhar de analisar o desempenho por estudante e por turma, com essa riqueza de detalhes, a gente sabe que não dá para fazer esse tratamento das informações do desempenho do estudante, somente a plataforma é capaz, com essa riqueza de detalhes. Né? É muito complicado para o professor construir esse monte de relatório, toda essa riqueza de avaliação, de análise do desempenho por estudante e por turma, manualmente. Então, é um recurso que vai nos ajudar no planejamento, né, das aulas e das intervenções que precisamos fazer, e também eu acho que a gente já pode trazer um olhar de aprendizagem por pares, né, que o que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui Davi, que nessa oficina, ele está com um bom nível de acertos, e essa aluna aqui, a última aluna, que é a Daniela, ela está vermelha, então quem sabe se eu colocar os dois para trabalhar em dupla, certo? Em dupla, resolvendo questões. Davi já vai ajudar a Daniela, entendeu? Então, a gente consegue aqui, de repente, até formar grupos de uma forma mais assertiva na sala de aula, de modo que um aluno ajude o outro, porque eu sei quem está precisando de qual ajuda, e quem pode ajudar e quem precisa ser ajudado.
né? Então, nos permite esse trabalho muito minucioso na sala de aula, certo? Agora, dando continuidade à nossa sequência didática, deixa eu sair aqui da plataforma, certo? Dando continuidade, retomamos aqui a sequência. Retomamos aqui a nossa sequência didática. Fizemos essa discussão sobre essa análise dos relatórios, certo? E podemos ir seguindo para o próximo passo. Nosso próximo passo seria outra aula, certo? Vamos para outra aula agora, é uma aula de momento mão na massa, que geralmente os estudantes gostam muito. Pensando no momento presencial, quando a gente fala em mão na massa, a gente traz jogo, traz atividade, traz dinâmica, traz material manipulável, não é? A matemática nos permite isso e os alunos do nono ano também gostam. Né? Pensando no momento virtual, nessa formação virtual que estamos trazendo aqui, nós vamos adaptar e vamos realizar sim. Quando você abrir nossa sequência didática, você vai ver esse momento mão na massa com Tangram, com o jogo propriamente dito, certo? Que pode ser confeccionado com vários materiais, né? O Tangram a gente faz até com a folha 4 com sucesso. Mas, para o formato virtual, nós vamos adaptar esse momento da sequência didática com o formato virtual do Tangram. Então, os nossos formadores vão aqui projetar para vocês, né, o Tangram no virtual, e não vamos deixar de vivenciar esse momento, não. Mesmo no virtual nós conseguimos, e vocês vão ver como é gostoso trabalhar com o Tangram. Acredito que a maioria já conhece, né? É um quebra-cabeça de 7 peças. A gente tem 5 triângulos, um quadrado, um paralelogramo, muito conhecido, né? Acho que não tem uma escola que não tenha se tem uma sala de jogos, tem Tangram, né? Então, a gente vai chamar primeiro Suiane para projetar aqui esse jogo com a gente. Bom dia, eu vou projetar o jogo diretamente do site Aulas Animadas, que é onde tem, né, esse Tangram, e ele dá 3 possibilidades de atividades para a gente fazer. Então, eu vou começar, né, ele dá algumas instruções de uso, de como o nosso aluno do nono ano pode fazer essas atividades, né, pode realizar essas atividades do Tangram, e são 3. Na primeira, deixa eu clicar aqui em avançar. Na primeira, ele diz que a gente precisa colocar uma peça aqui. Então, a gente só precisa mesmo achar qual é a peça que cabe nessa atividade. Então, a gente vai montar os animais com somente uma peça. E aí, ele vai aumentar daqui a pouco o nível de dificuldade e vai pedir 2 peças. Mas, ainda assim, uma atividade bem tranquila. Esses animais que aparecem aqui são os animais do Ano Novo Chinês. E aqui, ó, pronto. Aumentou o grau de dificuldade um pouquinho, pedindo 2 peças, mas não torna a atividade impossível. E pronto, passamos para a próxima. E na segunda, né, diferente dessa primeira aqui, só era uma peça para encaixar, nessa segunda atividade, os nossos alunos precisam encaixar formar todo o animal, com todas as peças que estão aqui disponíveis. Então, vão procurando quais são as peças, me ajudando aí em pensamento pelo chat, para que eu consiga realizar. Pronto, consegui. Pronto. Consegui o primeiro, e aí ele vai me dar mais um bichinho aqui, um peixe, para montar. O aluno vai criando estratégias, né, para conseguir fazer essa alocação dos triângulos, enfim. E aí acabamos a segunda atividade e vamos para a terceira. Nessa terceira atividade, ele dá uma explicação, né, do que são os ícones, que esse ícone, ele serve para girar, esse aqui embaixo é um ícone que serve para inverter a peça, tem a possibilidade de mudar as cores dos elementos que nós formos criar aqui, e eu vou clicar em começar. Nessa parte, eu escolho e é de livre, o aluno fica livre para fazer qual forma e qual elemento ele quiser. Ele traz alguns exemplos aqui, então também é possível usar esses exemplos, e eu vou fazer o primeiro aqui, que é a casa, para vocês verem como funciona. Como ele disse lá nas instruções, né? Eu aperto nesse círculo para girar, para rotacionar a peça, e aí eu deixo ela na posição que melhor servirá, né, para formar a figura que eu quero.
Então, eu posso virar em todas as posições que eu quiser. E aí, aos poucos, eu vou montando a minha forma, a minha casa, que foi o que eu escolhi fazer. Então, bem simples, com aquelas explicações do início, eu consigo fazer sem dificuldade. E ainda de forma lúdica para os nossos alunos aí do 9º ano. Pronto, eu terminei a casa, montei a casa, que ele dá a opção de mudar as cores, né, do aluno colocar, escolher a melhor cor, tem a opção de desmontar, de jogar novamente, então é um jogo que dá a possibilidade para que eles criem várias formas, tanto animais, objetos, enfim, podem formar de tudo nisso aqui. E é com você, Amanda. Obrigada, professora Suiane, eu sou apaixonada, eu gosto mesmo, tanto do formato virtual quanto no formato físico mesmo, mas ainda temos outra sugestão para vocês do Tangram virtual. Professor Douglas, pode projetar para a gente? Está com outra opção também, professor Douglas, obrigada. Bom dia, pessoal, obrigado, Amanda. Bom, aqui a gente traz uma outra possibilidade, que é lá o site de Ver Tudo, onde vocês podem encontrar uma variedade de jogos, de brincadeiras dentro deste próprio site, né? Dentro da proposta do Tangram, a gente traz aqui nessa página específica do Tangram 10 modelos de jogos desta temática, né? E aqui a gente vai utilizar o jogo número 4. Todos eles seguem o mesmo padrão. Por ser uma plataforma gratuita, em alguns momentos vai aparecer algumas propagandas, mas é só fechar o anúncio e você consegue utilizar, né, de forma efetiva com seus alunos. Aqui nessa página inicial, ele traz algumas orientações de como jogar e escolher qual a imagem que você quer trabalhar. Aqui eu vou trabalhar primeiro com o avião, só é clicar no nome do avião, e essa é a estrutura do nosso portal. Como eu falei, tem alguns anúncios, mas basta fechar e ele volta a funcionar normalmente. E aqui a estrutura é bem simples. Nós temos aqui um exemplo de uma mesa, né, onde a gente pode encontrar alguns botões e o Tangram. A exemplo do arrumar as peças, aí ele vai arrumar as peças dentro dessa caixa. Nós temos a resposta da solução deste avião, a possibilidade de escolha daquelas outras opções que foram informadas lá no início. Temos as peças do Tangram e o botãozinho, que é essa seta de virar, que é onde a gente vai rotacionar as peças para montar esse elemento do avião. Vamos lá dar início. Para estruturar dentro desta sombra, basta clicar sobre as imagens, né, os formatos, as formas geométricas do Tangram e posicionar. Uma estratégia que eu adotei é posicionar em cima da sombra e ir rotacionando, ó. E aí vocês podem estar dando as sugestões onde encaixar aí no chat. A próxima, vou rotacionar aqui. Eu estou indo pelas maiores, essa é a minha estratégia, ó. Vou rotacionando. Ela tem uma rotação de 360. Encaixei aqui. Vou para quadrado. Encaixei aqui. O amarelinho. E por último, pronto. Encontrei. E o aluno quer verificar se realmente ele encaixou tudo correto. Ele vem aqui em resposta e tem um tempinho bem curto para que ele possa verificar se está tudo correto. Ele encontrou, ele pode escolher uma outra opção. Basta vir aqui no botão de outra e uma outra imagem é apresentada. Ele não gostou dessa imagem. Outra, aparece o barco. Caso ele queira escolher uma outra opção, é só voltar
né, um navegador, 2 telas, e escolher dentre aquelas 10 opções de jogos do Tangram, qual ele vai escolher para jogar, e aí vocês podem estar adotando as estratégias de por estação, cada estação fica com um jogo específico, né? Você pode dividir a sua turma em 10 equipes, 10 estações, e cada equipe fica com um jogo específico, e terão 3 opções de montagem de imagens do Tangram. Esse portal, como eu falei, de Vertudo, ele tem diversas opções, né, de jogos, de matemática e diversas outras áreas que você pode estar trabalhando, desenvolvendo as metodologias, né? A diversidade de conteúdos e de jogos de matemática é infinita dentro desse portal, basta acessar tanto o Divertudo como as aulas animadas, e vocês vão encontrar uma infinidade de jogos e aulas animadas para que vocês possam estar trabalhando, incorporando dentro das sequências didáticas que a gente está propondo aqui hoje, está disponível também lá na aprendizagem colaborativa. Passo para a Amanda. Então, retomando esse trabalho que foi feito agora sobre o Tangram, eu vi que o pessoal sempre pergunta, gostaria de ter presencial com o Tangram. Geralmente o pessoal usa, né? Vi professores aqui que sinalizaram no chat que já usaram, que gostariam até de fazer agora presencial. Pensando no Tangram, para a nossa sequência didática, que é de classificação e semelhança de triângulo, trazendo para esse conceito, o Tangram tem 5 triângulos, todos eles são semelhantes, tá? Então, tá inserida na nossa sequência didática com o conceito de semelhança de triângulos. Eles são semelhantes. Eles são retângulos, né? Eles possuem um ângulo reto, eles são isósceles, tem 2 lados iguais, e eles são exemplos de ampliação e redução de figuras. Se lembre que o primeiro exercício da plataforma que eu respondi hoje tratava de ampliar e reduzir o dobro, o triplo da figura, né, uma figura que fosse 1/4 da outra. E aqui, se você pegar o triângulo pequeno e comparar com o maior e o médio, você vai perceber que a medida deles, a medida do lado deles, não é aleatória, é proporcional. Eles obedecem a uma razão de semelhança. Os 5 triângulos do Tangram são semelhantes e são exemplos de ampliação e redução de figuras. Certo? Além disso, a gente pode trazer para o momento presencial a riqueza de experimento prático com a matemática, né? Os alunos podem verificar, medindo e comparando as peças, né? Medindo e comparando as peças, eles podem constatar o conceito de semelhança, né? Realmente constatar, validar esse conceito de semelhança, medindo os ângulos com o transferidor, medindo os lados mesmo, certo? Dos triângulos, isso ajuda muito. Existe o geoplano, que é excelente, eu também conheço, já usei, né? Então, são recursos que ajudam a gente a dar significado aos objetos matemáticos, principalmente os objetos geométricos, né? Que muitas vezes eles têm essa dificuldade de dar uma aprendizagem mais significativa para eles, certo? Para além da nossa sequência didática, quais são os usos que são feitos e com muito resultado em relação ao Tangram? Né? Pensando em semelhança, como eu falei, ele traz esse caráter de que os triângulos são ampliações e reduções, são isósceles, são retângulos, né? E para além da nossa sequência didática, eu poderia sugerir o trabalho do Tangram com área, perímetro, certo? Ele dá conta de estudar o triângulo retângulo, que é tão importante para o 9º ano, né? A questão de composição e decomposição de figuras. Então, ele tem um potencial enorme, não é um jogo bobinho, não é um jogo... ele tanto serve para um uso simples, com os alunos menores, quanto ele serve para um uso mais elaborado para o 9º ano. Né? Os conceitos de geometria que a gente pode usar essas peças são vários, infinitos, várias possibilidades. Fora os outros tipos de Tangram, né? Esse é o Tangram tradicional, que forma um quadrado, mas existem outros tipos também de Tangrams, que são excelentes. Para o formato virtual, uma dica legal é que no virtual você percebe que tanto o Suiane quanto o professor Douglas, eles conseguiram girar as peças. Esse processo de girar é muito bom porque ele está visualizando, pegue essa peça, esse objeto, e faça um giro de 90 graus. Faça um giro de 180 graus. Faça um giro completo de 360 nessa peça. Veja a posição que você saiu e veja a posição que você voltou após o giro. Então, rotação e translação com essas peças no jogo virtual,
Também é possível. Assimetria, veja que o triângulo, aí o roxo e o vermelho estão numa posição bem simétrica, né? Então, ele é ótimo. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Aqui, vamos seguindo. Seguindo, ainda tratando um pouquinho da classificação, certo? Nosso assunto de hoje, da aula. Quanto aos lados, nós vamos trazer aqui a classificação. Presta atenção que eu vou falar agora dos lados e dos ângulos, certo? E depois, para você não misturar o que é lado e o que é ângulo, porque são nomes diferentes, né? E a gente vai fazer uma atividade avaliativa após essa explicação. Então, trazendo para os nossos alunos do nono ano, é o momento de trazer um conteúdo e depois de realizar com eles uma atividade avaliativa. No formato presencial, você vai ver na nossa sequência didática, que está bem detalhado lá, quais são as pistas que vão ser trabalhadas, essa atividade avaliativa com eles, que é um joguinho, é uma dinâmica e também é uma avaliação. Né? Aqui no formato virtual, vamos fazer com vocês também uma atividade avaliativa sobre esse assunto. Então, vamos prestar atenção, é assunto novo, é assunto de prova, e vamos fazer atividade avaliativa sobre ele. Olhando para os lados dos triângulos, eles vão ter 3 nomes, certo? O primeiro nome, equilátero. O que significa esse nome, professora? Vai indicar que esse triângulo tem 3 lados iguais. Né? Ele tem 3 lados, acho que é um dos mais perfeitos, né? Ele é um dos mais perfeitos nas medidas. Tanto nas medidas dos lados quanto nas medidas dos ângulos, né? É um dos mais perfeitos. Em relação, quando ele tem 2 lados iguais, apenas 2, ele se chama isósceles. Vocês vão perceber isso quando pegar as peças do Tangram e medir. Certo? Tem 2 lados iguais. Quando ele tem 3 lados diferentes, não vai ter dupla de lados iguais, não. Os 3 são diferentes. Então, ele recebe o nome de escaleno. Certo? Olhando para os lados. Olhando para os ângulos do Tangram, olhando para os ângulos dos triângulos, a gente vai ter como referencial principal o ângulo reto. É de 90 graus. Então, nós vamos ter triângulos aqui que têm ângulos menores que 90, e são triângulos acutângulos. Vamos ter triângulos que têm ângulo reto, aquele escolhido, aquele mais importante, aquele que se destaca, que é o nosso triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus. E o triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Né? Ele tem esse nome de obtusângulo, a gente percebe que ele se destaca pela abertura. Né? Nota que ele tem uma abertura maior. Então, a gente está aqui já com a classificação dos triângulos em relação a lados e em relação a ângulos, certo? Agora, vamos partir para a nossa atividade avaliativa. Eu vou precisar da interação de vocês aqui no chat. A gente vai passar aqui algumas questões e vocês vão me responder qual é o nome certo. A brincadeira é quem sou eu. E aí, vocês vão indicando aqui na resposta. Eu quero ver quem prestou atenção e quem vai tirar uma notinha boa na avaliação. Sou um triângulo, mas tenho todos os meus lados iguais. Quem sou eu? Está falando de lados. Sou um triângulo, mas tenho todos os meus lados iguais. Quem aprendeu correto vai dizer que é equilátero. Muito bem. Muito bem, professora Eliane, professor Marconi, professor Pedro. Obrigada pela participação aqui. Então, vamos ter a nota boa na prova. A gente percebe que ele está indicado com 3 medidas que valem A. Né? A e A. Então, são 3 medidas iguais para os seus 3 lados. Partindo para outra questão, vamos ver quem acerta. Eu tenho 2 lados iguais, qual é o meu nome? Se eu sou um triângulo e eu tenho 2 lados iguais, como eu me chamo? São apenas 2 lados. Cuidado para não confundir com o nome de ângulos. Correto, professor Cleito, professora Magna, é o isósceles. Vamos trazer ele aqui. Então, a gente percebe que ele tem 2 medidas que valem B. Então, ele tem 2 lados iguais, né, e um terceiro lado diferente. Ele é isósceles. Parabéns, professora. Então, partindo para outra adivinhação, quem sou eu? Meus 3 lados têm medidas diferentes, mas eu sou bem desafiante. Quem sou eu? É um nome diferente, às vezes o pessoal confunde. Professora Ana Karina disse que é escaleno, professor Natanael disse que é escaleno, muito bem. Vamos trazer ele aqui para confirmar, professor Cleiton. Ele tem medidas valendo A, B e C. Né? As letras não se repetem, são 3 letras distintas, 3 medidas diferentes. É o nosso triângulo escaleno mesmo. Vamos trazendo mais continuando aqui com a avaliação. Professor André Tarcísio, obrigada.
Tem um ângulo de 90 graus e sou um triângulo bem conhecido. Qual é o meu nome? Gente, um ângulo reto, né? Um ângulo em 90 graus é um ângulo reto, né? O próprio nome já ajuda, é um retângulo, muito bem. Vamos trazer ele aqui. Em relação aos ângulos, né? É um triângulo retângulo, o mais importante, o mais discutido, a gente fala dele o 9º ano inteiro. Vocês não vão me errar esse daí, na prova, né? Ele é discutido no 9º ano inteiro. Ele vem da trigonometria, ele vem das relações métricas, ele vai vir do Pitágoras. Então, esse daí você já tem memorizado. Vamos trazer o próximo. Trazendo o próximo. Próximo, adivinha quem sou eu? Eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Qual é o meu nome? Veja, maior que 90 graus. Olhe, presta atenção, para não errar no nome. Não é do lado, é em relação a ângulo. Obtus ângulo, muito bem, professora Ana Karina, professora Rilza, professora Ana Carolina, Eliane. Vamos trazer ele aqui para confirmar. Olha a abertura, certo? Ele tem uma abertura que se destaca, ele é maior que 90 graus. Esse de vocês não me vão errar na prova também, não. Trazendo a próxima adivinha. Sou um triângulo com todos os ângulos menores que 90 graus. Quem sou eu? Menor que 90. Se lembre que ele não vai ter aquela abertura, não. É menor que 90, muito bem. Acutângulo, professora Magna, professor Pedro, Cádja. Pode trazer ele aqui. Está correto, confirmado, o triângulo acutângulo. Então, todo mundo aprendeu como se classifica triângulo em relação a seus lados, em relação a seus ângulos, e não vamos errar na prova, certo? Dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Vamos seguindo. Pronto. Agora são 10h11. Vamos dar um intervalo de 10 minutos, cerca de 10h21. A gente está retornando, certo? É um intervalo breve para a gente tomar uma aguinha e voltar, porque ainda temos muita atividade para fazer com vocês, tá bom? Eu vou tomar uma aguinha também e volto, 10h21. Vou até colocar aqui na mensagem embaixo, certo? Combinado. Estamos todos de volta. Estamos aqui. Voltando, então, do nosso intervalo, antes de seguirmos com o nosso conteúdo, com as nossas discussões, com as nossas interações, a gente registra a presença especial de Tatiana Boleta, da Fundação Telefônica Vivo, que nos acompanha, né, tanto em Sergipe quanto em Pernambuco, acompanha a nossa equipe, Estudo Paramitas, as escolas do Matemática para o Futuro, e a gente quer passar a palavra para ela, para dar as boas-vindas rapidamente, aparecer aqui para a gente. Obrigada, Ana. Estão me ouvindo bem? Então, que bom. Bom dia para todo mundo. Muito feliz por esse momento. Hoje eu consegui entrar para estar aqui com vocês. Então, sou Tatiana, trabalho na Fundação Telefônica Vivo, que, né, possibilita que esse projeto possa acontecer aí dentro de Sergipe desde 2017, em Vitória de Santo Antão desde 2019, com essas parcerias que a gente gosta muito, né, a gente entende da importância, e agradecer a cada professor que está aqui com a gente nesse momento. E a gente sabe que é um tempo muito precioso, e a gente entende a importância da matemática na educação de todos, né, e de como que a gente pode pensar numa matemática mais leve, mais encantadora, mais fácil para os nossos alunos, como que os recursos digitais podem nos apoiar, porque hoje o mundo é tecnológico, né, os nossos alunos são digitais. Como que a gente pode trazer toda essa junção da matemática, a tecnologia e o SAEB para proporcionar um momento de formativo para vocês, que isso possa ser replicado lá na ponta. Então, agradecer a todos os professores que estão com a gente. Eu estou vendo alguns movimentos também nos grupos dos educadores multiplicadores. Eu tenho ficado muito, muito feliz. Eu compartilho todos esses momentos aqui com o pessoal da Fundação Telefônica Vivo e também que é do Profuturo, da Espanha. Então, eu sempre mando tudo o que vocês fazem ali, que vocês vão compartilhando, eu vou mandando para o pessoal lá do Profuturo. Então, eles estão muito felizes também. Acho que trazer esse agradecimento por parte do Profuturo, da dedicação de cada um de vocês, e também aos nossos formadores aqui maravilhosos, a equipe do Paramitas, que é uma equipe muito dedicada. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente, poder mediar
essa formação e só arrasem. Estou por aqui ouvindo vocês. Logo mais eu tenho que sair, mas estou por aqui. Qualquer coisa, podem me mandar alguma pergunta. Ai, teve uma quedinha, mas não tem problema, foi ótimo. Mas Ela ela deixou estava essa mensagem. ela estava linda pra encerrando gente. também, ela já estava Sim. encerrando. Sim, sim. Amanda, pode seguir, meu Sim, amor. vamos seguindo. Então, a gente retorna do intervalo com outra aula, certo? Seguindo a nossa sequência didática, nosso assunto novo. Para esse momento, nós vamos fazer novo acesso usando a plataforma Matemática Pro Futuro, novamente no perfil de estudante, pensando na aula personalizada, que já estava atribuída, né? Que já estava colocada para esse estudante. Eu vou aqui mostrar para vocês, colocar o nome do estudante, a senha para estudante é 1. E a gente agora vai resolver outros exercícios, certo? Já é outro momento de praticar, de aprofundar o tema que a gente está trazendo para a sequência didática. Vamos lá. Então, trazendo mais um momento com a plataforma, e vocês vão ver com detalhes na sequência didática da gente como é que está pensado para esse momento presencial. Trazendo aqui no momento virtual, eu vou entrar nos exercícios que a professora já deixou prontinho, selecionado e escolhido como aula personalizada para o estudante. Esses balões com esses exercícios, eles têm essa indicação aqui, essa linha pretinha. Então, vamos lá. Resolva o seguinte problema. Para esse estudante, a primeira questão que apareceu se trata de envolvendo um relógio. Então, está dizendo que o relógio marca 9h15, o ponteiro dos segundos marca exatamente a bissetriz do ângulo, formado pelos ponteiros das horas e dos minutos. Quantos graus medem os ângulos determinados pelo ponteiro dos segundos? Então, vamos ver no enunciado que trata de um ângulo formado usando o ponteiro de relógio. Vamos supor que esse estudante colocou 45. Ela indicou que Com está que errado. zona do modelo corresponde o fragmento destacado? Então, a plataforma vai me trazer outras informações. Ela vai ajudar esse estudante. Agora, ela já está trazendo a definição de bissetriz. A bissetriz é uma parte da questão que está aqui, faz parte do conteúdo dessa pergunta. Então, a bissetriz do ângulo é uma semirreta que atravessa o vértice dividido em duas metades, dois ângulos iguais. De fato, a bissetriz de um ângulo faz isso. Ela trouxe aqui novamente o enunciado, trouxe a figura do relógio, que não aparecia antes, mas agora já apareceu como suporte e um apoio também para ajudar na compreensão do estudante. Então, a gente tem aqui, de fato, um ponteiro da hora marcando 9, o ponteiro dos minutos marcando 3, e esse fininho aqui dos segundos verde marcando bem no meio desse ângulo. Esse ângulo, considerando os ponteiros da hora e o ponteiro do minuto, é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus, é aquele transferidor de meia-lua, certo? E se eu quero saber o ângulo formado por esse ponteiro dos segundos, que é o verde, ele está bem na metade, ele é a bissetriz. Então, 180 graus, a gente pensando na bissetriz, é 90. Mas esse aluno, ele está com dificuldade. Então, a plataforma ainda colocou aqui, marcadinho de azul, um trecho da pergunta. Quantos graus medem os ângulos determinados pelo ponteiro dos segundos? Né? Quantos graus medem a bissetriz de 180? A compreensão do estudante teria que ser essa. Então, trazendo aqui para o enunciado, a gente vai marcar, agora já marcou outro pedacinho de azul. O relógio marca 9h15. A gente tem que marcar o pedacinho aqui que corresponde ao que está indicado de azul. 180. Voltando para a questão, esse aluno ele ainda está com um pouco de dificuldade. Então, ele marcou 30. Certo? Novamente, a plataforma vai apresentar a situação, problema, mas trazendo outra representação. Ela está apresentando como encontrar a resposta, mas de outra forma. Então, ela trouxe um cálculo de uma divisão de 180 dividido por 2. Pode ser que agora o aluno compreenda e chegue, né, a identificar que 180 dividido por 2, ele vai perceber que é 90. Então, a resposta seria 90. O ângulo indicado pelo ponteiro dos segundos é 90. De repente, aí ele não tem a compreensão do que se trata a bissetriz e do que se trata um ângulo raso. Certo? Continuando. Uma divisão exata. Agora ele vai. Certo? Para a próxima questão, aparece para esse estudante que Beatriz tem uma caixa cuja base tem a forma de triângulo equilátero.
sabe que a soma de todos os seus ângulos é igual a 180. Quer colocar uma cantoneira em cada ângulo interno para aumentar a resistência da caixa. Quanto deve medir o ângulo de cada cantoneira? Essa questão envolve a compreensão que todo triângulo tem como soma de seus ângulos 180, e envolve o que a gente estudou na aula, que o triângulo equilátero tem os lados iguais e que ele vai ter 3 ângulos de 60, certo? Isso é praticado quando a gente estuda os triângulos, mas esse aluno está com dificuldade. Então, ele marcou 20. Com que então, zona do modelo... ela vai trazer para ele outra situação, né? Ela já vai trazer aqui o triângulo equilátero, já trouxe a definição dizendo, olha, lembra que ele tem 3 lados iguais, lembra que ele tem 3 ângulos iguais, se lembre que aqui você tem que pegar 180 e dividir por 3, porque os 3 são iguais, então vai dar 60. Né? Ela traz o desenho do triângulo, um triângulo perfeito, né? Ângulos iguais, lados iguais, e a gente vai trazer aqui a noção de 180 dividido por 3, certo? E vamos voltando para a questão. Aí agora o aluno compreendeu. A plataforma trouxe novas informações que ajudaram na compreensão do estudante que estava com dificuldade. Para essa terceira pergunta, já aparece um triângulo com uma posição diferente do que é apresentado usualmente. Isso é muito bom. Parece um detalhe simples, que não interfere na aprendizagem no conteúdo, mas interfere sim. Às vezes o aluno reconhece um triângulo equilátero sempre apoiado na base. Mas quando você faz esse tipo de representação, que usualmente não é apresentado, isso ajuda no pensamento geométrico dos estudantes, sim. Geometria é muito desenvolver isso. A visualização das figuras, a interpretação dos objetos geométricos, a partir de suas posições também importam. Então, aqui ele está trazendo que o triângulo equilátero, o ângulo dele mede 60 graus. Um dos ângulos mede 60. Quanto vão medir os outros? Então, esse estudante, sabendo que já estava compreendendo como se trata o triângulo equilátero, que são 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, a plataforma já tinha ajudado ele, então aqui já está dizendo que se um mede 60, ele lembrou, os 3 medem 60. Mas aqui tem 20, 30, 90 e 120, professora, não tem 60. E agora eu já aprendi que é 60, mas o 60 não apareceu. Mas aí apareceu nenhum dos anteriores. Né? É o tipo de gabarito que a gente encontra em várias avaliações externas, né? Esse tipo de opção. Nenhum dos anteriores. Ele compreender que a resposta não está nessas alternativas citadas aqui. É 60 e não está. Né? Isso também é um exercício importante para os estudantes. Ok? Então, a gente percebe como a plataforma ajudou o estudante. Outra questão importante também que a gente pode retomar, deixa eu só trazer para vocês aqui. Resolva o seguinte quando o problema. aluno está com dificuldade, erra, aqui, ó, à esquerda tem esse ícone que tem conceitos, certo? E aqui, quando o aluno aperta, vai apresentar o conceito envolvido na questão. Veja como aqui aparece do que é a definição de bissetriz de um ângulo, e aparece o desenho da bissetriz, e a semirreta se movimenta. E com destaque, a gente percebe o quanto essa semirreta está sendo traçada bem na metade desse ângulo. Né? Então, o ambiente virtual, ele permite essa interação com os objetos geométricos que se movimentam. Então, a gente tanto consegue construir aqui com o mouse, como a gente consegue ver esses objetos se movimentando. Né? E conseguimos interagir com esses objetos matemáticos, com esses objetos geométricos. Gente, não dá para fazer isso no caderno, não dá para fazer isso no livro didático, não dá para fazer isso no quadro. O ambiente virtual nos permite isso, né? Além de trazer a definição, ela traz um objeto que se movimenta. Você vai encontrar na plataforma, para outros conteúdos de geometria, eu já verifiquei, uma riqueza maravilhosa de movimento, de interação, de geometria dinâmica mesmo. E esse ícone aqui, não esqueça, à esquerda, ele ajuda muito a trazer o conceito envolvido na questão, certo? Então, vamos sair um pouquinho agora da parte da plataforma, certo? Deixa eu retomar aqui. E dando continuidade,
a nossa formação aqui, nosso momento formativo. Vou chamar a minha conterrânea, professora Ive, vai tocar o barco aqui com vocês para ajudar nos problemas que eu trouxe. Obrigada, professora Amanda. Então, bom dia, né, novamente para vocês. Após a conclusão das atividades na plataforma, é muito importante que o professor ele acesse os relatórios disponíveis na aba Analisar, como foi mostrado pela professora Amanda, porque dessa forma será possível identificar quais alunos ainda apresentam dificuldades. A partir dessa análise, o professor poderá planejar e aplicar as atividades de intervenção, que é justamente o que eu vou falar para vocês agora, ok? Então, eu quero destacar aqui algumas estratégias que podem fazer a diferença no reforço da aprendizagem dos alunos, principalmente em matemática. Primeiro, vale a pena explorar outras atividades disponíveis na plataforma, né, que tem várias, especialmente aquelas focadas em geometria e recomposição das aprendizagens. Elas são ótimas para reforçar os conceitos de forma mais direcionada. E outra dica importante é trazer jogos ou atividades práticas. Elas ajudam muito na compreensão dos conteúdos, porque tornam o aprendizado mais concreto e envolvente. Também precisamos valorizar as estratégias de solução dos alunos e o raciocínio que cada um constrói. Lembrando que o erro ele faz parte do processo. É errando que eles desenvolvem o pensamento matemático. E, por fim, uma prática bem interessante é compartilhar a produção dos alunos, como num painel de soluções. E o que seria um painel de soluções? Então, painel de soluções é uma exposição de várias estratégias ou métodos de resolução das atividades. Vou dar um exemplo aqui. O professor propõe um problema ou outra atividade e diferentes alunos resolvem de formas distintas, usando desenhos, cálculos, equações. E essas soluções são apresentadas num painel, né? Esse painel pode ser um quadro, um cartaz, um mural, permitindo que todos vejam e discutam as abordagens usadas. Esse painel ele é muito usado no ensino para valorizar o raciocínio dos alunos e desenvolver o pensamento crítico. E no curso de resolução de problemas do Escolas Conectadas da Profuturo, podemos ver mais detalhes sobre esse painel de soluções. Vale a pena lá conferir, hein? Agora, vou apresentar alguns exemplos de atividades que encontramos na plataforma Matemática Profuturo e que podem ajudar muito os alunos que apresentam dificuldades, né? Que ainda vão apresentar dificuldades, né? Após essa sequência didática. Nessa primeira atividade, podemos ver várias figuras diferentes, inclusive em posições variadas, como é o caso desses triângulos. Com a visualização na plataforma, dá para explorar os diferentes tipos de triângulos de forma bem clara, ok? Também encontramos exercício onde as figuras elas ajudam muito na aprendizagem dos conceitos, figuras com esses quadradinhos, que ajudam muito na hora de medir e desenhar na plataforma. E nesse último exemplo de geometria, pode passar, sim, os alunos podem interagir com as figuras de forma dinâmica, algo que o papel não permite. Na plataforma, ele explora os objetos de um jeito mais visual e prático, o que ajuda muito na compreensão. E agora, dando continuidade à nossa formação, vamos chamar a nossa professora Suiane. Oi, bom dia, pessoal. Eu venho aqui para fazer um apanhado geral de como se deu a construção dessa sequência didática, né? Vocês participaram aí de 4 aulas, 4 momentos, né? A Carol entrou mostrando como seria uma aula para ligar o aluno ao mundo real, trazendo as pirâmides. A professora Amanda fez a navegação na plataforma enquanto aluno, né? Para mostrar como essa aula foi pensada. E aí eu vou mostrar essa sequência didática que ela foi criada, ela foi preparada para vocês, justamente para isso, né? Para que vocês tenham esse documento em mãos, para que vocês tenham esse conteúdo que norteará, né, as aprendizagens dos alunos de vocês. Então, eu vou pedir mais um clique aí, por favor. Nós começamos pela nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento norteador, né, o documento que diz o que nós vamos fazer na educação do nosso país. Então, nesse documento, nós vimos quais são as habilidades que são trabalhadas no 9º ano, quais habilidades os meus alunos do 9º ano precisam trabalhar. Nós daí partimos para esse mapa de foco, que é o ponto 1. É um documento que nos diz quais habilidades os meus alunos do 9º ano não podem ficar sem aprender. São aquelas habilidades focais, são aquelas habilidades que para chegar e para ir para o próximo ano, né, para o ensino médio, ele precisa ter adquirido aquelas habilidades. E aí esse mapa focal tem tanto de matemática como de outras áreas também, né?
E vocês têm acesso fácil a esse mapa de foco da BNCC no Google. Nós também utilizamos a matriz de referência do SAEB, justamente para saber, dentro dessa matriz, quais são os principais assuntos, os principais conteúdos que são pedidos nessa prova do SAEB. E aí, a partir desses documentos, nós montamos essa sequência didática e pensamos também quais são as atividades da plataforma que nos fará com que esses alunos recebam essa habilidade, né? Criem e ganhem essa habilidade dessas atividades que eles precisam fazer na prova do SAEB. E, para isso, nós utilizamos a planilha interativa. É uma planilha que foi criada, ela foi pensada justamente para que nós, enquanto professores, né, dessas turmas que farão as provas do SAEB, saibamos quais são as habilidades que são trabalhadas naquele ano, no nono ano, quais são as habilidades focais também que são trabalhadas, né? Porque a planilha traz isso, traz marcado com asterisco as principais habilidades que os nossos alunos precisam aprender no nono ano, e em qual exercício, em qual bloco da nossa plataforma para o Futuro Matemática, a gente consegue desenvolver essas habilidades com os nossos alunos. Então, ela dá um caminho, ela nos faz uma trilha para que a gente chegue, e os nossos alunos também cheguem a essa habilidade que eles precisam desenvolver por um determinado exercício, né, por uma sequência de exercícios que eles vão fazer. E aí, dito isso, eu vou apresentar aqui para vocês essa sequência didática, para vocês entenderem melhor como ela foi estruturada, como ela foi pensada. Pronto. Olha ela bonitinha aqui. Então, nós trabalhamos hoje, né, durante essa manhã, classificação e semelhança de triângulos. Vocês puderam participar e ver os conteúdos, né, os exercícios na plataforma dessa sequência didática. Ela está dividida aqui em 5 aulas, em 5 momentos. Então, tem a parte da introdução do tema, que é aquela reflexão, né, trazer as pirâmides do Egito. Temos a parte de diagnóstico, que foi a aula 2, que é verificando o que os alunos já sabem dentro da plataforma, para ter uma devolutiva rápida e saber como farei nas próximas aulas, como intervir com os meus alunos, já tendo, né, esse diagnóstico do que eles sabem e do que eles ainda precisam aprender. Vivenciamos o Mão na Massa, que foi a atividade do Tangram, que foi trazer o material manipulativo, trazer um aplicativo para que eles desenvolvam essas habilidades, né, para que eles conheçam esse conteúdo de semelhanças de triângulo. Nós também voltamos, né, a professora Amanda voltou para a plataforma Pro Futuro Matemática, agora para fazer um aprofundamento, mostrando a vocês, caso o aluno erre, como é que a plataforma se comporta. Então, assim está dividido a nossa sequência didática. E, além disso, ela também traz um plano de aula, como o professor executaria, quais são os objetivos e as habilidades da BNCC. Então, é esse código alfanumérico que foi usado, né, para contemplar essa sequência. E o código do descritor, né, os descritores do SAEB, quais foram utilizados, o D3, enfim, ela traz uma sequência didática, ela traz um planejamento para o professor saber em quantas aulas eu consigo executar, em quais espaços da escola eu consigo fazer essa aula, quais são os recursos que eu posso utilizar. Eu posso utilizar o tablet no momento de fazer o diagnóstico, eu posso usar papel A4, a folha A4 com o Tangram, eu posso usar palitos de madeira e pedir que os meus alunos montem e formem essas formas geométricas, enfim, ele traz exatamente como um plano de aula e ainda faz esse link, né, ela alinha com o conteúdo, com a aula da plataforma que será utilizada. Então, vocês viram aí que o acesso da professora Amanda foi pelo nível 6, da unidade de geometria, ela utilizou tanto a aula de conceitos de geometria, mas também ela foi lá para os problemas de geometria. Então, tudo isso é trazido aqui nesse documento. E aí, ele não é um documento estático, vocês conseguem fazer as adaptações de vocês para colocar as atividades que vocês já pensam também para trazer esse conteúdo. Então, vocês podem mudá-lo de acordo com as necessidades dos alunos de vocês. E aí, aqui no final, nós trazemos como material de apoio o Tangram.
Dá para imprimir esse material, dá para levar para a sala, formar grupos, né, trabalhar com metodologias ativas, pedir que eles montem, que eles criem formas a partir desse material. Nós também trazemos para vocês como material de apoio as adivinhas, que foi essa atividade que fizemos com vocês, e eu tenho certeza que se for levada para a sala de aula é sucesso, porque eles vão ficar tentando acertar, né, quais são os lados do triângulo, quais são os ângulos, enfim, eles vão conseguir fazer, e aí tem esse material aqui também para a impressão. E aí, dito isso, né, visto e apresentada essa sequência didática, ela ficará disponível, na verdade, ela já está disponível no nosso site, que daqui a pouco vocês vão receber. E eu vou mostrar para vocês também como fazer a navegação no portal ProFuturo Matemática. Como entrar enquanto professor, como fazer essa navegação, como navegar, como ir pelas abas, né, conhecer o que tem dentro de cada aba. Nesse momento, eu vou apresentar a minha tela inteira, justamente para que vocês vejam, do mesmo jeito que vocês veriam, caso ligassem o notebook da escola. E eu vou abrir aqui um adendo, né, para os professores que são da Rede Municipal de Aracaju. Nesse início, né, nessa primeira parte aqui da amostra da plataforma, é diferente, porque vocês entram pelo Google mesmo, colocando um link. E cada escola tem o seu link. Começa normalmente com bit.ly/SER e o número do ID da escola de vocês. Então, todas as escolas da Rede Municipal de Aracaju têm um link e faz esse acesso diretamente pelo Google Chrome. Já as escolas das outras redes, né, de outras DRs, vão fazer o acesso do jeito que eu for mostrar aqui. Então, vocês vão precisar procurar na tela do computador de vocês o PRF Launcher, né, ProFuturo Launcher, abrir ele, mudar o idioma, ele vai vir sempre em espanhol, então vocês precisam mudar esse idioma para português e escolher a plataforma que será utilizada, que é a plataforma ProFuturo Matemática. Então, eu abri aqui, escolhi a plataforma que eu quero usar. Ela, de cara, já apareceu aqui essa bolinha verde, que significa que a plataforma está pronta para uso. Mas pode ser que isso não aconteça da primeira vez que vocês fizerem o acesso. Então, eu sempre indico que vocês cliquem em parar, esperem a plataforma fazer esse processo de encerrar completamente, né? Como eu já estava usando em outros dias. Ela abriu automaticamente, mas façam esse processo de parar, esperem ela inicializar, e aí sim vocês vão conseguir entrar na plataforma sem problemas. Enquanto ela inicia aqui, notem que o DHCP precisa estar ligado, precisa estar ativado. E aí, ó, apareceu a bola verde, eu clico em abrir no navegador. E aí, a partir desse momento, a partir dessa entrada na plataforma, né, dessa possibilidade de colocar o nome de usuário, é que vocês já vão notar aqui que tem a opção novamente de mudar para PT. Eu preciso que essa navegação ocorra no meu idioma, ocorra em português. Então, sempre que necessário, e sempre se atentar a isso, deixar aqui o marcador no PT. E aí, a partir desse momento, a Rede Municipal de Aracaju começa o acesso, né? Porque assim que eles colocam o link aqui em cima, na barra do Google, o bit.ly/SR, o número da maleta, já abre diretamente nessa tela para vocês, professores da Rede de Aracaju. E para os demais, né, fazendo todo aquele processo do launcher. Aqui, eu vou colocar o meu nome de usuário e senha, que todos devem ter. Então, professora ou professor Douglas, professor José, professor Carlos, no meu caso, professora Suiane, e a senha de todos os professores, né, a Amanda já frisou aí, é 1234, é uma senha padrão para que ninguém esqueça. Então, entrei na plataforma, fiz o meu acesso, e aí, como boa professora de grandes escolas, que atendem muitas turmas, irá aparecer para vocês todas as turmas que vocês atendem naquela escola. Então, eu atendo o nono A, o nono B, nono C e nono D. Todas as minhas turmas apareceram aqui, e nesse momento eu vou escolher para qual turma eu quero dar aula, para qual turma eu quero personalizar a minha aula. Então, eu vou escolher a turma do nono C, e aí, assim que entra na plataforma, ele também me dá uma opção aqui de trocar de turma. Então, caso eu tenha entrado na turma errada, ou caso eu tenha terminado de preparar as aulas dessa turma, eu posso também vir aqui na plataforma e ir para outra turma e fazer esse mesmo processo de preparar uma outra aula para essa turma. Então, estou aqui com a minha turma do nono C, com o meu aluno do nono C, e o que é que eu vou fazer?
plataforma tem 3 abas principais: a aba de atribuir, de administrar e de analisar. Nessa aba de atribuir é onde a magia acontece. É a aba destinada ao nivelamento dos nossos alunos. Então, é a partir desses níveis que aparecem aqui em cima, né, que vocês vão dizer, não, meu aluno, ele já tem os conhecimentos do nível 5, ou os meus alunos têm o conhecimento do nível 6, ou eles precisam aprender os conhecimentos do nível 6, e aí eu vou passar os exercícios do nível 6 para eles. Então, os alunos são nivelados, a princípio, na plataforma, pela data de nascimento, mas a gente entende que é o olhar do professor, o fazer na escola, as atividades que os alunos fazem, as devolutivas que eles dão, que vão dizer qual realmente é o nível desse aluno. Então, meu aluno aqui está no 3º nível, mas eu já entendo que ele pode ir para o nível 6. E vocês podem fazer essas transições de níveis a qualquer momento. Então, eu escolhi aqui o nível 6, vou marcar todas as unidades, então escolho numeração, porque é um conteúdo que eu quero trabalhar, cálculo, resolução de problemas. Eu sei que cai muito conteúdo de resolução de problemas dentro do SAEB, então eu vou insistir com os meus alunos em resolução de problemas, vou marcar aqui, geometria, unidades de medida, tratamento da informação, pronto. Marquei todas as unidades que eu vou usar durante o próximo semestre, né, durante esse ano letivo. Lá na turma de vocês serão cadastrados dentro da turma que vocês realmente dão aula. Então, são turmas de 25 alunos, turmas de 30 alunos, e aí todos esses alunos irão aparecer aqui com os nomes deles. Então, Pedro Gabriel, Enzo Luiz, todos esses alunos vão aparecer aqui na plataforma para vocês, e aí vocês vão clicar aqui em ativar tudo, para que eles sejam selecionados, e vão clicar em atribuir, para colocar esse aluno no nível que vocês acreditam que eles estejam, ou que eles precisam ter aquele aprendizado. Então, eu vou clicar aqui em substituir, e vocês vão ver que a magia aconteceu. Eles mudaram de nível 3, e agora são do nível 6. E aí, a partir desse momento, né, desse nivelamento, assim que os alunos pegam os tablets para ir lá, entrar na plataforma e fazer a aula, eles vão ter acesso aos conteúdos de numeração, de geometria, de cálculo do nível 6. Essas aulas já estão lá disponíveis para elas, já estão lá abertas. Eles só precisam, e você enquanto professor, né, vocês enquanto professores, vão só precisar dizer para qual unidade, em qual unidade eles vão trabalhar naquele dia. Então, aqui a gente usou a unidade de geometria, então vamos trabalhar geometria. Professor, é conceito, é o bloco de conceito ou é o bloco de problemas de geometria? E aí nós, enquanto professores, vamos dizer, não, hoje a gente vai trabalhar conceito, hoje a gente vai trabalhar problemas. E aí essas atividades já estão lá. Passei essas atividades para os meus alunos, deixei que eles fizessem, trabalhei tanto com aprofundamento quanto com o diagnóstico. E aí agora eu percebi, né, vendo e avaliando e analisando o uso dessa plataforma, eu percebi que os meus alunos continuam com alguma dificuldade pontual. E eu preciso resolver essa dificuldade que eles têm, eu preciso fazer com que eles recebam essa habilidade. O que eu faço? Eu venho na aba de administrar. E é nessa aba, caso o meu aluno, né, caso os meus alunos, a minha turma, tenham alguma dificuldade, eu marco aqui o nível em que eles estão, né, eu mudei lá para o nível 6, então aqui eles ficaram no nível 6, vou escolher a unidade de geometria, porque eu percebi, né, fazendo várias atividades com eles, que é uma unidade que eles têm dificuldade, então eu cliquei aqui na unidade de geometria, escolho se é conceito de geometria ou se é problema de geometria. Como vocês viram, a Amanda trabalhou a oficina 8, semelhanças em figuras planas, né? O Romeu e o Davi, eles fizeram atividades da oficina 8. Então, essa oficina que eu preciso trabalhar com eles, é esse conteúdo que eu quero que eles façam vários exercícios. Vem aqui, clica no caderno vermelho, escolhe, né, marca todos os alunos, selecionar tudo e salvar. E aí todos os meus alunos vão ter acesso a essa oficina 8 para aprender sobre semelhanças em figuras planas. E aí assim que eles abrirem os tablets, dessa vez eu não vou precisar mais dizer nada, só vou precisar dizer, na verdade, que eles façam essas revisões aí, essas caixas que estão marcadas com o nome revisões, porque são os conteúdos que os meus alunos precisam aprofundar, precisam melhorar. Por isso que eu
criei essa aula de revisão, criei essa aula personalizada para eles. Então, eu preciso trabalhar mediatriz e bissetriz. Já percebi, já fiz vários exercícios com eles, já trabalhei esse conteúdo, mas percebi que eles ainda têm dificuldade. Eu venho aqui na plataforma, clico em criar uma aula personalizada, escolho os alunos que vão participar dessas aulas personalizadas, clico em salvar, e aí eles vão ter acesso a essas aulas, né, a essas revisões, assim que entrarem com o login e senha deles. Então, nessa parte, né, de administrar, é justamente isso. Percebo uma dificuldade dos meus alunos, percebo que eles precisam melhorar em um desses âmbitos, né, em uma dessas unidades, numeração, cálculo, resolução de problemas, e aí é nesse ponto, nessa ferida aí, que eu vou fazer com que eles melhorem. E a plataforma tem essa possibilidade. Então, na aba atribuir, eu nivelo esses meus alunos, né, eu digo em qual nível eles estão, e na aba administrar, eu personalizo aulas, sabendo já quais são as dificuldades dos meus alunos. A Amanda já falou, né, sobre a aba analisar, ela já passou aqui pelas potencialidades dessa aba analisar, que eu consigo ver o andamento dos meus alunos, saber quem está bem e quem está ruim. Pelo semáforo, né, amarelo, verde, vermelho, e a plataforma também permite, aqui em relatórios, baixar, então, não só ver também, né, ver os relatórios dos meus alunos, mas ela permite gerar esses relatórios para que eu tenha no meu computador ou no meu celular, e eu saiba como está o andamento de todos os alunos da minha turma, aluno por aluno, em PDF ou em planilha. Então, eu tenho essas duas opções aqui, e aí eu posso baixar no meu computador, eu posso baixar no meu celular, para saber quem se saiu bem na unidade de numeração. Em quais atividades eles tiveram dificuldades. Vamos ranquear? Vamos ver quem se saiu melhor, ao que se saiu pior, porque aí eu consigo ajustar na minha turma, criar grupos, pedir que um ajude o outro. Então, através desses relatórios, né, através dessa potencialidade da plataforma Profuturo Matemática, vocês conseguem também ter essas devolutivas em tempo hábil, rapidamente, para fazer esse levantamento das dificuldades dos alunos de vocês. Então, é isso, né? 3 abas, atribuir, administrar e analisar. Na primeira de atribuir, vocês conseguem nivelar, né? Colocar eles no nível que vocês desejarem, e a qualquer momento, né? Percebi que o meu aluno está no nível 5, mas ele já pode ir para o nível 6. Vamos mudar todo mundo para o nível 6. É possível. E administrar e criar uma aula personalizada, aulas de revisão, para que esses alunos fiquem craques naquele conteúdo que ele precisa aprender para a prova SAEB. Então, é isso, gente. Essa é a plataforma Profuturo Matemática, né? Essa foi a navegação na plataforma Profuturo Matemática. E aí naveguei na plataforma, tirei aquela foto bonita dos meus alunos usando os tablets, fiz tudo isso. O que eu faço agora, Suiane? Me socorra. A gente precisa ter acesso a esses dados. A gente precisa receber para saber também, né, como estão se saindo os alunos de vocês. Como eles estão conseguindo fazer essas atividades, se eles estão tendo dificuldade, se eles estão indo muito bem. E aí, nessa parte, né, é que esses dados são enviados. E como é que a gente faz para que esses dados sejam enviados? Semanalmente, naquele dia em que o notebook não está sendo utilizado por nenhum outro professor, por ninguém, vocês vão pegar esse notebook, deixar ele ligado na sala da secretaria, na sala da direção, num lugar em que não tenha muita circulação, né, nem de aluno, nem de pessoas no geral. Deixa ele lá ligado, no cantinho dele. Conecta ele à rede Wi-Fi da escola. Deixa ele conectado, testa também, vocês podem testar se o Wi-Fi está funcionando, né? Coloca um vídeo lá no YouTube, coloca um João Gomes para tocar, para ter certeza de que esse Wi-Fi da escola está funcionando, e aí vocês vão precisar entrar na plataforma enquanto professores, como eu fiz o acesso aqui, né? Professora Suiane, 1, 2, 3, 4. Entra na plataforma, deixa esse notebook lá, quietinho, no lugar dele, por pelo menos 1 hora, e aí a gente sabe que sem nenhum outro clique, sem nenhum outro envio, né? Clique aqui para enviar relatório. Sem nada disso, esses relatórios já serão enviados, e aí a gente terá acesso a esses dados, né, a esses usos que são feitos tanto por professores quanto por alunos. Eu vou passar agora a minha fala para a professora Ana Silvia, para concluir a nossa formação. Então, é contigo. Isso mesmo, muito obrigada, queridas colegas parceiras. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa jornada formativa, para finalizar, nesses últimos minutinhos que temos, esse nosso encontro, esse nosso momento.
Antes eu vou pedir a Tarcísio que libere aqui no chat a nossa lista de presença, para que vocês já consigam se antecipar, ir preenchendo, marcando, né, as presenças de vocês. Isso é muito importante porque só assim a gente garante, né, que quem esteve conosco de forma síncrona possa ter essa carga horária unida aí ao seu certificado final. Então, enquanto eu converso aqui sobre a jornada, faça a navegação no nosso site, no nosso aprendizagem-colaborativa.org, onde vocês têm todas as trilhas, todos os itens dessa formação que perdura durante todo o ano, né, de 2025, vocês já podem, por favor, ir assinando a lista de presença. Permaneçam com a gente. Ainda tem algumas informações bem importantes para serem passadas. Então, peço a Tarcísio que coloque também o link do aprendizagem-colaborativa.org. A gente sempre sugere, professores, que vocês favoritem, né, essa página, porque o site ele é bem produtivo, ele traz todo um olhar, né, desse desenho da nossa trilha. Então, quando a gente vai aqui para o aprendizagem-colaborativa.org, lá pelo celular, pelo computador, se vocês clicarem no webinário, que foi a nossa primeira ação do ano, ocorreu lá no início do mês de março, esse material segue disponível, tanto o webinário, onde a gente discutiu, né, a Política Nacional da Educação Digital, quanto a lista de presença, né, foi um modelo de webinário, com uma primeira abertura das formações, da jornada do ano, e segue disponível. Então, se alguém aqui, algum multiplicador, algum professor do 9º ano, ainda não assistiu, ainda não assinou a lista de presença, dá tempo, né, fica disponível no portal, e esse é um pedacinho dessa jornada, dessa trilha, para que vocês computem toda a carga horária de 26 horas e possam receber a certificação no final do ano. Atendimentos remotos já estão acontecendo, é aquele movimento em que os formadores, eles conversam com o multiplicador, atendem de forma remota mensalmente as escolas, orientam sobre a atualização, né, porque essa é uma ação importante, atualizar os usuários, fazer a inserção do professor e do aluno. Então, esse é um ensino que está sendo realizado nos atendimentos remotos pelos nossos formadores e que também foi realizado em uma primeira formação presencial para os nossos multiplicadores, né, sempre nessa perspectiva de fortalecer, né, as pessoas, os pares na escola, para que eles possam multiplicar, levar conhecimento para os seus colegas, desenvolver, inclusive, um plano de ação com várias ações, né, devolutivas da escola, para que esse uso realmente ele se torne efetivo, né, para que essa organização escolar ela aconteça com o nosso auxílio. Se nós clicarmos em formação online, resolução de problemas, a gente tem uma novidade para trazer para vocês. É uma formação que iniciou no mês de abril, mas agora, no mês de junho, ela já finalizaria, e nós conseguimos uma ampliação de prazo por mais 30 dias, junto à Fundação Telefônica Vivo. Então, essa formação resolução de problemas, que é ofertada pelas Escolas Conectadas, ela vai estar disponível até o dia 18 de julho. Então, a gente tem mais um tempinho para conseguir se organizar, para conseguir finalizar. Ela é muito importante, tem uma carga horária legal de 12 horas, né? É mais uma ação que junta para entregar esse certificado maior de 50 horas para os multiplicadores, e é também uma oferta para todos os professores, tanto multiplicadores quanto os professores de matemática que a gente acompanha. Então, 18 de julho, prazo final para finalizar essa formação, para concluir a formação, e 16 de julho, prazo final para se inscrever. Ementa está aqui, link de inscrição de Sergipe também disponível, nosso portal orienta vocês. Estamos nesse movimento de formações olhando para o SAEB, tivemos encontros presenciais com o público voltado para o fundamental menor, né, 2º e 5º anos, e estamos nesse momento remotamente com vocês, fechando essa nossa última turma, né, disponibilizamos aqui a sala Meet para que vocês entrassem de forma facilitada, e as gravações dos 3 encontros, dos 2 que aconteceram ontem e desse que está acontecendo hoje, vai ficar disponível também aqui nesse espaço no nosso portal Aprendizagem Colaborativa. Mas é importante frisar que assina a presença, marca a presença e assina a lista quem está de forma síncrona com a gente. Então, esse encontro finalizando, por isso que é tão importante que vocês assinem hoje. Esse encontro finalizando, já já a gente fecha o formulário e ele não vai ser mais disponibilizado. Mas a gravação fica aqui, né, fica disponível para quem quiser assistir, para quem quiser rever. E aqui nesse espaço também tem entregas importantes, professores, nossas sequências didáticas, né? Tanto a sequência didática que vocês vivenciaram nesse encontro de hoje, quanto uma outra que vai tratar de medidas de volume, prisma e cilindros. Então, 2 entregas muito especiais, olhando para a plataforma, olhando para essa flexibilidade de adaptação, do contexto da escola, de como vocês podem usar essas sugestões, né? São sugestões, são possibilidades, são caminhos a serem trilhados junto à plataforma. A gente traz outras sequências também, voltadas, né, para o olhar do fundamental menor, para os nossos professores pedagogos,
também os especialistas, né, que atuam com o quinto ano, é um caso da rede Itabaianinha, e avançando mais um pouquinho aqui, a gente vai para a formação online e numeração, oferta para o segundo semestre, também pelas escolas conectadas, que estará aberta de agosto a outubro, então no tempo determinado a gente vai estar conversando com vocês, orientando sobre as inscrições, né, olhando para esse espaço que é tão significativo. Fizemos questão de colocar no Aprendizagem Colaborativa um link que leva ao acervo Profuturo. Esse é um espaço, queridos, um repositório muito importante, que a gente sempre orienta que vocês acessem, clicando em Matemática para o Futuro, uma gama de materiais de apoio ao professor, desde infográficos, tutoriais curtinhos, que trazem sobre temas, né, variados, orientações sobre o uso da plataforma. E aí a gente dá uma dica importante, vem aqui até perfil docente. No item 4, que fala sobre habilidades da BNCC, vocês conseguem encontrar um tutorial que orienta sobre o uso da planilha interativa, que Suiane muito bem falou, e também como baixar esse documento, como ter esse documento no celular, no computador de vocês, para que vocês consigam utilizá-lo no planejamento. Então, essa é uma dica preciosa, sempre acessem, né, o perfil, o acervo da Fundação Telefônica Vivo, porque ele vai ter muitos materiais potentes para ajudá-los no dia a dia. Fale com o formador, é mais um item importante da nossa jornada, do nosso espaço, né, do nosso portal Aprendizagem Colaborativa, clicando no nome, direciona até o WhatsApp desse formador, vão estar sempre, né, atentos para atendê-los. Não sei quem é meu formador ainda. Saiba quem é o seu formador, acessando uma planilha, que tem uma lista lá das 450 escolas que a gente atende em Sergipe, né, também as escolas de Vitória de Santo Antão, e vai poder identificar quem é o formador e entrar em contato com ele. A gente falou sobre comunidade, a gente vai disponibilizar os materiais que foram vistos nessa formação no grupo. Que grupo é esse, professora Ana Silvia? Nós criamos uma comunidade, né? Inicialmente trouxemos os nossos multiplicadores e cada uma das redes de diretorias regionais que a gente atende tem um grupo de multiplicadores em um grupo específico. Então, vocês são convidados também, professores do 9º ano que ainda não estão na comunidade, são convidados a acessar o site, a clicar, né, em um desses links a partir da rede que vocês fazem parte e entrar, né, ingressarem nesse grupo, porque lá a gente tem muitos materiais que são compartilhados, inclusive os que, né, foram utilizados hoje aqui. É um espaço também de inspiração, né, um espaço de mobilização das redes, onde a gente tem os pontos focais, secretários de educação, de compartilhamento mesmo, de ideias e de ações positivas que estão acontecendo nas escolas. Então, fica aqui a nossa dica, né, em relação ao ingresso nesse espaço, que também é um espaço formativo, e a gente deixou também alguns tutoriais no nosso portal, e fica aí a dica para que vocês possam acessar e se debruçar e conhecer mais, e, né, usar e procurar também os formadores. Queridos, temos mais 2 links para compartilhar com vocês, e nós queremos muito que vocês nos deem devolutivas a partir desses 2 links. O primeiro deles é um Padlet, que nós montamos um pequeno mural, e gostaríamos que vocês dessem esse retorno. E aí, professores, participantes nessa manhã? Como é que vocês pretendem adaptar, né, esse conteúdo, essas orientações dessa formação que foram trazidas hoje para a realidade escolar de vocês? Então, em uma frasezinha curta, acesse o nosso Padlet, vou pedir que Tarcísio coloque o link aqui e disponibilize para vocês, para que vocês consigam trazer esse retorno tão significativo para a gente entender nessas reflexões fizeram sentido, é possível adaptar, é possível entender, né, que essa proposta é válida e é significativa para o nosso dia a dia, para as nossas salas de aula. Mais um clique, por favor, Douglas. A gente marcou aqui a lista de presença. E, nesse momento, quem não assinou ainda, por favor, assine. A gente trouxe também um QR Code para que vocês possam, né, utilizar algum celular para fazer a leitura e já marcar a presença. bit.ly/presença Saeb é a nossa lista dessa manhã. E, para finalizar, a gente traz aquela avaliação, né, que é sempre tão bem-vinda, onde vocês trazem devolutivas importantes, onde vocês trazem o olhar de vocês aos processos formativos que recebem, e sempre a gente melhora. Sempre a gente lê cada um dos itens, vai dialogando com a fundação, quando há, né, uma perspectiva de uma necessidade de discussão maior para que a ação solicitada seja implementada, e sempre a gente vai ali, avançando nos pedidos, nas solicitações de vocês, e fica, então, a nossa sugestão de preenchimento dessa avaliação, né, trazendo esse retorno tão importante para a gente. E a gente finaliza esse nosso encontro com essa frase linda da professora Maria Laura Mozinho, primeira mulher doutora
doutora em matemática, nordestina, pernambucana, que nos inspira com essa frase preciosa, dizendo que a matemática é um modo de pensar, uma linguagem que atende a todos os outros conhecimentos, não apenas números, não apenas a fórmulas, e que nós possamos, né, entronizar essa frase tão potente, tão significativa. Não é apenas números, não é apenas fórmulas, meu aluno, mas é contexto de vida, né? É vida, é realidade, é dia a dia. E que a nossa prática em sala de aula reflita isso para que o nosso aluno consiga ter essa compreensão desse componente que é tão presente, é tão potente, é tão significativo. Eu sou da história, sou da pedagogia, mas eu aprendi a amar a matemática acompanhando o Matemática para o Futuro e realizando todos esses processos formativos com vocês. Então, a gente agradece de coração a presença de cada um.